Nós estamos aqui mais uma vez, com a graça do Senhor, me sustentando aqui neste lugar, que é um desafio muito grande a gente estar aqui e ainda mais falando do Senhor. Porque eu poderia muito bem estar aqui e falar de qualquer pessoa, mas falar do nosso Deus não é fácil. A responsabilidade é maior ainda, né? Mas, glória a Deus, eu me sinto muito privilegiada, muito mesmo, todas as vezes que eu pego esse microfone para falar do Senhor, eu me emociono, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde Ele me resgatou, e para mim estar aqui falando desse Deus é algo sobrenatural e de uma alegria tremenda. A gente treme na base, mas é muito gratificante, vocês não têm ideia. Amém? E antes de começar, eu gostaria de perguntar se tem algum visitante aqui esta noite na nossa casa. Levante sua mão ali, glória a Deus. Vocês vão estar recebendo uma lembrancinha do pessoal da casa. Gente, sejam muito bem-vindas. Aqui é a casa do Pai. Voltem sempre. Se sintam abraçadas por nós, amém? Vamos aplaudir aí os nossos visitantes. Glória a Deus. Pessoal, e nós estamos aí num tempo onde nós estamos falando, né, sobre o livro, nós estamos ministrando as mensagens sobre o livro Kryptonita. O pastor começou domingo passado e hoje eu vou dar uma continuidade. E esse livro, ele é maravilhoso. Quem já adquiriu o livro? Muito bom. Quem já começou a leitura? É maravilhoso, é revelador. Esse autor, ele é assim especial mesmo, ele tem uma linguagem muito fácil, a gente consegue compreender aquilo que, né, o Senhor entregou para ele. Eu gosto muito dele, da esposa também dele, né, a Lisa, eles são assim tremendos, trazem assim uma mensagem maravilhosa do Senhor para nós. Então nós vamos recapitular um pouquinho aquilo que o pastor ministrou domingo passado, sobre esse livro, que o nome dele é Kryptonita. Por quê? Porque o autor ele faz uma comparação, né, do super-homem com a nossa vida, nós cristãos. E eu achei de uma tremenda assim, comparação, por quê? Quem que era o super-homem? Quem nunca assistiu aqui os desenhos, os filmes do super-homem? O super-homem era imbatível, infalível, ele tinha poderes sobrenatural, né, ele resgatava os cativos, combatia o mal, e era, assim, extraordinário. Só que nós, como cristãos, a gente também pode ter essa vida extraordinária em poder. Né? Nós também temos um poder sobrenatural. O Senhor derrama essa capacidade sobre a minha vida e sobre a sua. Nós também libertamos os cativos, nós também estamos na luta contra o mal. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho isso tremendo. E, sabe, eu estava ali meditando nesses louvores e pensando, a gente não pode se conformar. Eu e você, a gente não pode se conformar com uma vida mais ou menos. E eu estou falando de uma vida espiritual, tá, gente? Porque, na realidade, a nossa vida, ela precisa ser pautada no que é eterno, tá? A gente muitas vezes fala, né, de uma vida medíocre, de uma vida mais ou menos, mas a gente já relaciona a nossa vida terrena, e isso não tem nada a ver. Né? A gente tem que elevar os nossos pensamentos, aquilo que o Senhor tem para nós, para algo eterno. Então, para que o Senhor nos criou? Para que o Senhor nos chamou? Para viver um sobrenatural aqui, para ter uma vida abundante em Deus aqui, para a gente experimentar desse poder. Então, assim, eu fiquei pensando, falei, Pai, a gente não pode se conformar. A gente precisa, assim, como cristão, né, chegar aqui nesse culto e experimentar de uma pessoa ser curada, de uma pessoa ser liberta, de cego voltar a enxergar. Esse tipo de coisa. Nós precisamos que o nosso coração venha ansiar por essas coisas. Entende? Então, é essa comparação que o John Bevere fez em relação ao super-homem, de que nós precisamos, né, buscar esse superpoder em Deus. E algo que nós não estamos fazendo hoje. Só que o super-homem tinha algo que roubava a força dele. Tinha algo que deixava ele meio para baixo. Ele não conseguia viver aquilo que ele podia. E o que era isso, gente? O que roubava as forças do super-homem? A Kryptonita. E nós, como cristãos, também temos algo que rouba a nossa força.
que nos impede de viver esse sobrenatural, esse poder em Deus. E o que é, gente? O pastor ministrou aqui e revelou para nós domingo passado. É o pecado, muito bom. É o pecado que tem roubado a nossa força, é o pecado que tem nos distanciado da presença de Deus, porque o que nos separa de Deus? A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então, a gente precisa conhecer sobre esse pecado, a gente precisa desvendar esses mistérios do pecado, porque o que é pecado? A gente precisa aprender para a gente combater, lutar contra ele. E o que é pecado? Pecado não é simplesmente matar e roubar, como eu mesma achava que era. Como eu contei hoje de manhã, eu vou contar novamente para vocês. Logo, quando eu me converti, era justamente isso que eu pensava. Eu achava que eu era praticamente uma santa, que eu não pecava. Por quê? Eu não matava e não roubava. Então, eu fui para a igreja desesperada porque eu tinha um problema. Qual que era o meu problema? Que eu achava que era meu marido. Coitado, o santo do meu marido. Eu ia na presença de Deus e chorava e clamava: Pai, cura, liberta, resgata meu marido, me ajuda. E era só isso que eu pedia para o Senhor. E todos vocês, a maioria conhece a história. Ele foi internado numa sexta-feira. Num domingo eu fui para o culto, fui na presença do Senhor novamente, com as mesmas reclamações, com a mesma murmuração. Gente, na hora que eu fui falar com o Senhor: Pai, em nome de Jesus, liberta mesmo aquele homem. Gente, foi assim uma experiência tremenda. Eu ouvi a voz do Senhor audivelmente no meu coração. Ele falou: chega, para, a partir de agora eu e você. Ele está num tratamento e agora vai começar um tratamento, eu e você. Eu vou te mostrar quem você é. E é assim, gente, porque quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, quando a gente busca esse relacionamento de intimidade, o Senhor mostra aquilo que a gente precisa abandonar. Ele mostra os pecados do nosso coração. Daí foi quando o Senhor falou para mim, uma das primeiras coisas, gente, tá, que o Senhor me libertou. Foi uma das primeiras coisas, tá, gente, porque eu ainda estou em construção e muitas coisas ainda o Senhor tem que me libertar. Para a glória do Senhor, porque Ele quer mesmo que a gente caminhe buscando sempre uma santidade, uma perfeição em Cristo. E uma das primeiras coisas que o Senhor me libertou foi da mentira. O Senhor falou que eu era mentirosa. E, gente, hoje é a primeira vez que eu falo isso em púlpito, sabia? Eu nunca tinha contado isso. Hoje de manhã, depois eu fiquei lembrando. Então, o Senhor me chamou, falou que eu era mentirosa. E o mentiroso, gente, ele não conta somente histórias mirabolantes. O mentiroso, ele não sabe falar a verdade. E era assim que eu vivia. Né? E o que é mais engraçado, o mentiroso, ele mente para ele mesmo. Depois que o Senhor me libertou disso e trouxe essa verdade para o meu coração, eu até fiquei envergonhada. Por quê? Não sei se foi até um dom que o Senhor me deu. Gente, a primeira coisa que eu identifico em uma pessoa é se ela é mentirosa. Gente, o mentiroso, ele mente para ele mesmo. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele está mentindo, só a gente que não, né? Olha que coisa. Terrível, né? Que vergonha. Mas é isso. Gente, então o pecado, ele não está relacionado a só uma conduta, aquilo que você pratica. Não, ele tem muito a ver com o seu coração. Porque eu achava que uma mentirinha boba. Eu não estou. Por que você não fez isso? Contava outra história. Eu achava que isso não tinha nada a ver. Mas tem muito a ver. O pecado está relacionado com o seu coração, com aquilo que você pratica aqui dentro. Porque pecado, o que é pecado, gente? É tudo aquilo que a gente faz, fala e pensa que vai contra os padrões do Senhor. Isso é pecado. Só que a gente precisa aprofundar mais sobre isso. Porque se essa é a criptonita que tem nos tirado, que tem nos impedido de viver o melhor em Deus, nós precisamos descobrir o que tem nos feito paralisar em relação a isso. Amém, gente? Então, assim, hoje o nosso tema é a idolatria do crente. Vamos ver se isso aqui vai funcionar hoje, tá? Agora. Aí. Vamos ler lá Tiago, adultério contra Deus. Vamos ler Tiago 4:4. E diz assim: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Que quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Gente, ao longo das Escrituras, a gente vê que o Senhor faz uma comparação
do seu relacionamento com o seu povo, com o relacionamento do casamento. Né? Nós temos uma aliança com o Senhor. Ele nos chama para ter um relacionamento exclusivo com Ele. Então, Ele quer que a gente seja somente dEle. Né? E aqui a palavra nos chama de adúlteros. Por quê? Como que a gente adultera contra o Senhor? Tendo amizade com o mundo. Como que a gente adultera com o Senhor? Se inclinando para os desejos da nossa carne e ainda se relacionando com o mundo. De que forma isso, gente? Ainda no livro, o autor conta uma historinha, eu acho que vocês já leram, porque naquele outro livro do Bem de Deus, ele também conta sobre... Ele faz uma história, né, sobre uma moça que era muito boa, perfeita, bonita, né, e que o rapaz casa com ela, ela era perfeita. Só que num determinado dia, ele chega em casa, ela está toda arrumada, toda bonita, e ele fala, meu bem, será que eu esqueci? Hoje é um dia de comemoração, alguma coisa, onde você vai? Eu preciso me arrumar? Ela fala, não, você não precisa se arrumar. Eu vou sair com fulano. Mas quem que é fulano? É meu namorado. Mas você não pode fazer isso, você é casada, como que você vai fazer isso? Ele falou, meu amor, eu amo você é meu preferido, mas eu vou sair porque eles são meu namorado há tanto tempo, eu não vou deixar de me relacionar com eles. É um absurdo essa história, né? A gente lê, a gente fala, gente, não existe isso, jamais eu aceitaria isso na minha vida com o nosso marido. Mas, gente, é exatamente isso que a gente faz com Deus, a gente adultera com o Senhor. Quando a gente fica com o pé lá um pecar, sabe? É difícil, gente, mas precisa ser falado. Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor, eu tenho um relacionamento contigo, mas eu não vou deixar de mentir. Pai, eu faço um relacionamento, eu faço uma aliança contigo, mas eu não vou deixar de ir nas baladas, encher a cara. Não vou. Pai, eu faço uma aliança contigo, mas eu não vou deixar de adulterar com outras mulheres, de ser imoral. É mais ou menos isso, gente, o adultério que a gente comete contra o Senhor. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente está pensando, a gente quer somente os benefícios do reino, os benefícios que o Senhor tem para nós, não a renúncia. A gente não quer as renúncias. A gente não quer renunciar à nossa carne, os nossos desejos. A gente quer viver em adultério, em infidelidade com Deus. E o que é mais engraçado, que todas as vezes que a gente via o Senhor, né, acusando o seu povo de adultério na palavra, através dos profetas, tinha tudo a ver com a questão da idolatria. Porque o povo se rebelava contra o Senhor e começava a seguir os outros deuses. Então, existia uma idolatria. Gente, o que é idolatria? Vamos ler ali. Espera aí, deixa eu só mudar aqui meus papéis. Idolatria não é somente adorar imagens, altares, templos ou qualquer outra coisa. Idolatria é tudo aquilo que adoramos e colocamos no lugar de Deus. E em sua essência é substituir Deus e sua palavra, sua lei, por qualquer outra coisa. Gente, a gente precisa também desvendar esse mistério da idolatria. É aquilo ali que eu coloquei, né? A gente também cresce pensando que idolatria é o quê? Adorar imagens, templos, esse tipo de coisa. E o que é a idolatria, gente? Idolatria é a gente colocar algo no lugar do Senhor. Colocar algo no nosso coração que não é do Senhor. O que nós cantamos aqui? Não há outro nome, não há outro Deus, não há outro Senhor. Nós cantamos isso aqui. Mas será que verdadeiramente Ele tem sido o rei do nosso coração? Será? Será que Ele tem sido o Senhor da nossa vida? E então a gente precisa descobrir, gente, qual é o ídolo que tem se levantado no nosso coração. Vamos ler lá em Êxodo 20, versículo 3, 4 e 5, diz assim: Não terás outro deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Gente, o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que a gente ama, que a gente gosta,
que a gente confia. Você já reparou que o ser humano ele se move em direção daquilo que ele adora? Então, vocês estão entendendo como isso é importante? A gente se move em direção daquilo que a gente adora. E nós precisamos descobrir o que é que a gente tem adorado. Quem é que a gente tem adorado? Qual é o ídolo que tem sido estabelecido no meu e no teu coração? Porque essa é a criptonita espiritual da nossa vida. E é aí que a gente precisa descobrir, é isso que a gente precisa desvendar. Então, meu povo, baseado em tudo isso, descobrimos que a idolatria é a raiz de todo pecado. Quando estabelecemos um ídolo em nosso coração, a idolatria começa a desenvolver em nós algumas características. Gente, a idolatria é a raiz de todo o pecado. Por quê? Se nós descobrimos aqui que a idolatria é colocar qualquer pessoa, qualquer coisa no lugar de Deus, essa é a raiz. E nós precisamos identificar isso. E nós precisamos identificar se verdadeiramente nós estamos adorando o Senhor. E quando nós estabelecemos um ídolo no nosso coração, a idolatria começa a gerar algumas características na nossa vida. E qual que é essas características? A primeira dela eu coloquei aqui, cobiça. Tiago 4, 2 e 3 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Gente, a cobiça é um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Gente, a cobiça ela é alimentada por desejos e paixões sem fim. Gente, o desejo de ter tem tomado conta da nossa geração. A todo tempo nós estamos sendo expostos a um consumismo exagerado. A gente quer ter em todo o tempo. E isso gera uma insatisfação no nosso coração. Um exemplo disso é Davi. Para ser claro aqui, para a gente poder entender o que é essa cobiça. Davi, ele cobiçou uma mulher casada. Sendo que ele tinha um harém à disposição dele, entende? Então, não é uma falta. Você não cobiça porque você tem falta de água. Não. Davi tinha um harém lá, à disposição dele de mulheres, mas ele foi lá e cobiçou a mulher casada. E por quê? Porque a cobiça gera uma insatisfação. Então, essa insatisfação de Davi fez com que ele cometesse adultério e assassinato. Então, nós precisamos ver o que é que tem, né? Por que nós não estamos contentes? A todo tempo nós estamos insatisfeitos, buscando por algo. E o que é esse algo, gente? É as coisas deste mundo. Vocês entendem que tudo está relacionado? É as coisas deste mundo. O mundo sempre vai falar para a gente, você não tem o suficiente, você precisa de mais. O mundo sempre vai falar, olha, se você não tiver tal coisa, você não vai ser reconhecido. Se você não tiver tal carro, você não vai ser o melhor. Se você não tiver tal roupa, você não é nada. Se você não tiver tal casa, você vai ser excluído. É isso que o mundo fala para nós. Mas, em contrapartida, nós temos Paulo que fala assim, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Qual que é o segredo de Paulo? Ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Quem que fortalecia Paulo? Era o Senhor. O Senhor fortalecia Paulo, por quê? Porque ele era o ídolo do coração de Paulo. Então, aquilo trazia o quê para Paulo? Contentamento. Nós precisamos estar contente no Senhor. Contente, independente de como você esteja hoje. Desempregado, separado, com uma doença, enfim, não importa. No Senhor nós temos contentamento. Em Cristo nós encontramos um lugar onde Ele nos satisfaz. Onde esse buraco, esse vazio nos preenche. Amém, gente? Gente, isso foi outra coisa que eu aprendi. Antes de eu conhecer o Senhor, eu tinha esse buraco, esse vazio. É um negócio horrível. É uma aflição. Tinha dia que eu acordava e pensava assim comigo. Que coisa estranha. Eu estou com um negócio ruim, um sentimento de falta. Gente, eu chegava a fazer um checklist para ver se tinha alguma coisa de errado. Porque como a minha vida era uma bagunça, eu até estranhava. Falei, será que eu
estou brigada com o Fábio? Será que aconteceu alguma coisa? Será de tanto aquele vazio que me deixava quase sem ar? Mas não era, gente. Era o vazio da falta do Senhor na minha vida. Da falta do Senhor. E olha que naquele tempo, eu não passei as dificuldades que eu, financeiramente falando, agora que quando eu conheci o Senhor, eu passei e eu tinha contentamento, tinha alegria, tinha paz. Então, nós precisamos entender, gente, que a cobiça, ela sempre vai nos levar para um lugar de insatisfação. E em Deus a gente encontra contentamento. E outra coisa, a cobiça também nos leva a desenvolver outros tipos de pecado. Qual que é? Inveja, ciúmes, imoralidade. E a lista é enorme, gente. Então, a gente precisa estar atento a essas características da idolatria. A outra característica da idolatria, desobediência. Vamos ler Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Gente, o que é isso? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. O que é trocar a verdade? Que verdade é essa? É a palavra. Desobedeceram a palavra do Senhor pela mentira. E qual é a mentira? Onde que é essa mentira, gente? Do mundo. A gente precisa entender o que é obediência, gente. Obediência é adoração, adoração é obediência. O Raul ministrou aqui 2 domingos atrás, o que ele falou para nós? Adoração não é um momento, e sim um comportamento. O que é isso? É um estilo de vida. Nós obedecemos aquilo que nós adoramos. Então, se nós adoramos o Senhor, nós temos que viver em obediência. Nós temos um exemplo. Qual que é o nosso maior exemplo de obediência, gente? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele se humilhou, foi obediente, obedeceu até a morte de cruz. Nós precisamos ser como Ele, porque se nós cantamos aqui que nós queremos ser como Ele, que estou aqui para servir o Senhor, como que você desobedece uma ordem dEle? Isso é uma característica da idolatria. Mas nós temos exemplos de desobediência também. Quem que foram os desobedientes na palavra? Teve vários. Mas eu vou começar com o primeiro casal, Adão e Eva. Desobedeceram uma ordem, um decreto do Senhor. E olha como a cobiça entra aqui. Adão e Eva, gente, viviam num paraíso, num jardim. Eles tinham tudo lá. Eles eram supridos de todas as formas. Não tinha nada com que eles se queixassem. Eles tinham um relacionamento face a face com o Senhor, gente. Fala para mim. E o Senhor deu uma ordem para eles. Qual que foi a ordem? Meus queridos, vocês podem comer do que vocês quiserem aqui. Tudo isso aqui está disponível para vocês. Só não coma daquela, meu filho. Aí a cobiça veio no coração, né? Porque a cobiça sempre vai mostrar aquilo que nos falta. Como eu disse, aí eles desejaram e foram o quê? Comeram. Desobedeceram uma ordem do Senhor. Adoraram outro ídolo. Que ídolo será em mim, gente, meu povo? Gente, a desobediência, ela também desenvolve outros pecados na nossa vida. Quais são esses pecados, gente? Arrogância, orgulho e mentira. Qual que é a outra característica da idolatria? O engano. Vamos ler lá, 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Gente, o engano para mim é o pior. Porque o que é o engano? O engano te faz viver no erro, achando que está no caminho certo. Você entende? Um exemplo disso, gente, para a gente poder entender melhor, é Paulo.
Paulo vivia no engano. Antes de conhecer o Senhor, ele vivia no engano. Por quê? Porque ele perseguia a igreja do Senhor, baseada ainda na sua palavra, baseada na sua lei. Por quê? Porque a mente dele estava cauterizada. O que é mente cauterizada, gente? É estar sensível à voz do Senhor. Insensível quer dizer a voz do Senhor. Então, Paulo vivia no engano e achava que estava fazendo certo, baseado na lei do Senhor. Isso é um engano. Só que quando ele teve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, as escamas dos olhos caíram. O que é essas escamas? O engano caiu. Ele passou a viver uma verdade, a verdade de Jesus Cristo na vida dele. Gente, hoje na hora do almoço, a gente lembrou de uma pessoa que a gente estava evangelizando esses tempos atrás. E é exatamente isso, cai assim certinho. Em um exemplo aqui do engano, eu lembro que ele estava passando um momento muito difícil, familiar, com a esposa, e a gente ia lá evangelizar a vida dele. E tudo que a gente chegava, baseado na palavra, aquilo que o Senhor queria direcionar, ser pontual com ele, era impressionante. Ele falava, não, mas isso está tudo certo na minha vida. Aí a gente ia de novo, olha, mas isso, aquilo, precisa mudar. Não, mas isso aí eu estou top. Ele falava desse jeito, gente, era um engano mesmo sobre a vida dele. Ele estava vivendo no erro, mas ele não conseguia enxergar. Por quê, gente? A mente estava cauterizada. É insensível à voz do Senhor. O Senhor fala, ele não consegue entender. Ele não ouve. E eu também vivi isso. A gente também experimentou desse engano. Como eu contei hoje de manhã, quando o Fábio estava trabalhando no Magazine Luiza, ele recebeu uma proposta de emprego. Muito boa, na realidade, mas é assim mesmo, né? A gente sempre recebe uns manjares de Satanás. A gente precisa estar atento. E, na época, a gente tinha a gente fazia um trabalho com dependência química na igreja, ele com os meninos, eu com as mulheres, era toda semana. E ele ia ter que trabalhar, esse novo emprego, ele teria que trabalhar, ficar 21 dias fora. E ele, não, Nicole, a oportunidade que Deus deu para nós, ó, para você ver como que as coisas do mundo sempre nos pegam, né? Uma oportunidade que Deus deu para nós, né? Eu vou ganhar mais, vai ser melhor, e é isso mesmo, glória a Deus, mas eu vou ter que abandonar o nosso trabalho que a gente fazia, o encontro, a igreja, ele não ia conseguir ir toda semana na igreja, que ele ia estar fora. E, gente, o Senhor falou nitidamente no nosso coração que não era para ir. É claro que não era para ir. Você acha mesmo que era para o Senhor, que o Senhor tinha algo para ele, para que ele abandonasse o relacionamento dele com Deus, a obra, o ministério que o Senhor tinha dado nas mãos dele? Jamais. Gente, jamais o Senhor vai nos dar algo que vai tirar ele da presença dele. Gente, é uma coisa nítida. Só que aquele desejo do nosso coração, que fala mais alto, que sempre nos move. Então, assim, a gente falou, não, é isso mesmo. A ponto que o Senhor precisou fazer com que ele capotasse o carro, para ele entender que não era ali o lugar dele. E depois a gente, com certeza, pagou um preço em relação a esse engano que a gente viveu. A gente sabia que não era do Senhor, o Senhor estava falando ao nosso coração, mas nós bloqueamos aquilo, porque a gente queria viver esse engano baseado nos desejos do nosso coração. Então, gente, a gente precisa estar atento a tudo isso. E o engano também, gente, ele também desenvolve em nós outros pecados. Ele também desenvolve a ganância. Deixa eu ver o que mais aqui que eu até perdi meu papel. A ganância, o individualismo, o mau caráter, o ódio, tudo isso é desenvolvido através do engano na nossa vida. Então, a gente precisa entender que essas 3 características, elas nos levam também a desenvolver muitos outros pecados. Então, gente, deu para entender que a idolatria, ela nos baseia a viver uma vida de engano, de cobiça, de desobediência ao Senhor, e nos leva a um buraco cada vez mais fundo. Gente, baseado em tudo isso que a gente falou, eu também descobri algo em comum nessas 3 características: da cobiça, da desobediência e do engano. Todas elas nos levam a realizar um desejo do nosso coração.
todas elas nos inclinam a viver conforme a nossa vontade. Então, o que eu descobri com isso, gente? Quem que é o ídolo do nosso coração? Qual é o ídolo que tem se levantado dentro do nosso coração? Olha lá. Somos nós o ídolo do nosso coração. É a gente mesmo que tem impedido do Senhor fazer, do Senhor mover. Eu já gostaria de chamar o louvor para subir aqui. Já estou finalizando. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê, gente? Porque nós precisamos destronar esse ídolo falso que a gente tem levantado dentro do nosso coração. E entender que o Senhor tem melhor para nós. Davi cometeu adultério para satisfazer o desejo do seu coração. Adão e Eva desobedeceram a Deus para satisfazer o desejo do seu coração. Paulo perseguia a igreja baseado no seu entendimento. Saul desobedeceu a Deus porque ele queria status. Eu era mentirosa porque eu queria me promover. E você? O que é que você tem feito para você mesmo? Eu quero que você reflita esta noite. Para quem você tem vivido? Qual é a motivação do seu coração? Por que é que você vem na igreja? Por que você serve aqui no SG, no Kids, na intercessão? Para que eu subo aqui? Para que eu pego esse microfone? Para que eu canto? Gente, isso é muito sério, porque enquanto a gente estiver baseado no eu, para mim, a minha vontade, nós não vamos viver como esses homens viviam. A gente não vai experimentar daquilo que eles experimentavam. Esses homens viveram o sobrenatural, a ponto deles ser considerados deuses, a ponto deles falarem, olha, não me adorem, eu não sou Deus. Era isso que eles viviam. Eles viviam de poder na presença do Senhor. E eu e você, o que é que nós estamos fazendo? Você tem vivido em poder no seu trabalho, no meio da sua família, com seus filhos? As pessoas olham para vocês e falam assim, meu Deus, o que é isso? O que essa mulher, o que esse homem de Deus vive? Eu quero isso para mim. Gente, quando eu tive esse encontro com o Senhor, onde Ele me mostrou verdadeiramente quem eu era, foi tão poderoso, gente. Eu sempre conto isso, as meninas sempre sabem desse meu testemunho, porque, gente, foi algo revelador para uma pessoa que vivia na mentira, para uma pessoa que vivia no engano. O Senhor tirar todas as escamas dos meus olhos e ver verdadeiramente que eu não era melhor do que meu marido, foi tão mais fácil para mim, até mesmo de eu perdoar ele, porque eu olhava para ele com um olhar de superioridade, como se eu fosse melhor. E a partir do momento que os meus olhos se voltaram para mim, para dentro de mim, as coisas mudou. Eu olhava para ele com misericórdia, sabia que ele necessitava da mesma graça, da mesma misericórdia que eu. E é isso que nós precisamos. E, gente, a pessoa que tem intimidade, quando a gente busca intimidade, relacionamento com Deus, os nossos olhos é voltado para nós, não para as pessoas, não para o que está em volta. Vamos deixar de ser críticos, vamos deixar de ser cristãos críticos, que só apontam o erro. Porque fulano não fez isso, porque o SG não fez isso, porque tinha que ter sido assim, porque fulano... Nós precisamos olhar para dentro da gente. Qual é o ídolo que está dentro do seu coração? O que tem te movido? O que você tem adorado? Faça essa pergunta. O que você tem adorado? O que é que você veio fazer aqui essa noite? Você veio adorar o Rei dos Reis? Ou você veio aqui para cumprir um ritual? Ou você veio aqui porque era necessário, porque você estava na escala? Gente, enquanto o nosso coração não se mover para levantar o verdadeiro ídolo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos viver o poder. Eu quero viver o poder, gente, de Deus. Eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero, gente, porque quando eu me converti, eu li essa palavra, eu sempre pensei, falei, Senhor, que coisa linda.
Olha o que esses homens faziam. Eu quero viver isso aqui. Mas com o passar do tempo, a gente vai se esfriando, isso é verdade, eu sei, porque eu também sou assim. Mas esse livro fez acender no meu coração novamente essa chama. E falar, Pai, eu quero viver esse sobrenatural. Pai, eu quero passar e a minha sombra curar. Eu quero orar por uma pessoa enferma e ela ser curada, ela ser liberta. É isso que eu e você precisamos desejar. Porque enquanto eu estiver vivendo aqui nesse mundo e desejando as coisas desse mundo, as coisas que o mundo pode me oferecer, a gente vai ser um cristão fracassado. Nós vamos ser fracassados, nós não vamos alcançar o melhor de Deus para a nossa vida. E eu quero que essa chama arda no coração de vocês. Arda, porque o que a palavra disse? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Essa é uma promessa para nós. É uma promessa. Isso já é nosso. O mais de Deus é nosso. Se coloca de pé, igreja. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Mas vale um dia em tua casa.
entregue mesmo nessa presença maravilhosa. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Ele é o Rei do nosso coração. Hoje nós destronamos tudo aquilo que tem impedido a gente adorar verdadeiramente o nosso Senhor. Nós destronamos o nosso eu, a nossa vontade. Senhor, Tu és o Deus do nosso coração. Tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa devoção. Nós vivemos para Te adorar, para Te bendizer. Em nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos, ó Pai, de todo engano, Pai, de toda mentira que nós vivemos, ó Deus. Nós queremos viver o poder do Senhor. Nós queremos viver aquilo qual o Senhor sonhou para nós. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, ó Deus, para sermos uma igreja relevante. Não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, o dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei. Tu és Senhor, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, o dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Que a gente possa permanecer nessa semana com o nosso coração incendiado. Que todos os dias a gente possa perguntar: Senhor, não permita mais que eu levante nenhum outro ídolo no meu coração. Que o Senhor seja em primeiro na minha vida em todo o tempo. Que nós possamos permanecer com essa chama no nosso coração. Que esse ambiente seja levantado lá na nossa casa, no nosso íntimo com o Senhor. Que todos os dias a gente possa sair com o coração queimando da presença dEle, porque é assim que nós vamos fazer a diferença e nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, o dono da minha afeição. Conhece os meus